O presidente Jair Bolsonaro está sendo operado neste momento em São Paulo para retirar a bolsa de colostomia, que ficou como resultado daquela primeira cirurgia depois do atentado que sofreu em Juiz de Fora. Vamos falar em São Paulo com o Rodrigo Bocati para saber quanto tempo deve durar essa cirurgia. Bom dia, Chico. Rodrigo. Bom dia, Chico, Ana Luísa, um bom dia a todos. Previsão é que dure 3 horas, segundo assessores da presidência, viu? A repórter Verusca Donato, ela acompanha tudo direto do Hospital Albert Einstein, vai falar o horário do início da cirurgia e outras informações mais. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo. A cirurgia começou às 6h30 da manhã, segundo assessores do presidente. Acompanham a cirurgia a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que chegou ontem com o presidente aqui no Hospital Albert Einstein por volta das 10 horas da manhã, para ele fazer os exames pré-operatórios. Também acompanham a cirurgia os 2 filhos do presidente, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Por volta das 10 horas da manhã, quando já tiver terminado a cirurgia, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, deve descer para dar uma entrevista coletiva. Nesse mesmo horário já deve sair também o boletim médico, que os médicos devem divulgar para dizer como é que foi a cirurgia e como será a recuperação do presidente. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, segundo o porta-voz, estava bastante otimista com a cirurgia. Ele gravou aqui do hospital uma mensagem falando sobre a expectativa da cirurgia. Do lado de fora do hospital, a notícia era de que Jair Bolsonaro estava tranquilo na espera pela 3ª cirurgia e animado pelo futebol de domingo. Do lado de dentro, foi o próprio presidente que falou. Estou aqui em São Paulo, no Albert Einstein, onde amanhã, a partir das 7 da manhã, eu devo ser submetido à cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Deve durar por volta de 3 horas, mas se Deus quiser, correrá tudo muito bem. O último boletim médico antes da operação trouxe a informação de que Bolsonaro passou por avaliação clínica pré-operatória e fez exames laboratoriais e de imagem, todos com resultados normais. Acompanham o presidente, a primeira-dama Michele Bolsonaro e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Até quarta-feira, Jair Bolsonaro deve ficar em repouso por recomendações médicas. A recuperação dele aqui em São Paulo pode durar até 10 dias. E durante esse período, o presidente vai trabalhar do próprio hospital em uma área reservada. Existe um dispositivo montado pelo Gabinete de Segurança Institucional com todo o equipamento, com toda a possibilidade técnica que permita ao presidente orientar os seus ministros e os seus órgãos e até mesmo, mediante autorização do médico, receber para despacho os ministros que venham de Brasília. Essa é a 3ª cirurgia que Jair Bolsonaro é submetido desde que ele levou uma facada em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro. Vamos acompanhar agora detalhes dessa operação. Hoje, 4 meses depois, a bolsa de colostomia será retirada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Mais uma vez, a cirurgia é feita com o abdômen aberto. Os médicos precisam religar o intestino. A primeira opção é unir as 2 pontas do intestino grosso. A fixação pode ser feita com sutura, agulha e linhas cirúrgicas ou com um grampeador cirúrgico. Mas se o cirurgião avaliar que a parte do intestino grosso ligada à bolsa foi muito afetada pelas operações anteriores e pela colostomia, ele pode decidir retirar esse pedaço, que mede de 15 a 20 centímetros. Nesse caso, a ponta que está isolada será diretamente ligada ao intestino delgado, que tem mais irrigação sanguínea do que o intestino grosso. Quanto mais sangue circulando, mais fácil e rápida é a cicatrização, e isso ajuda a prevenir complicações futuras. A gente, claro, segue acompanhando o andamento dessa cirurgia e voltaremos a falar sobre isso a qualquer momento. Chico e Ana Luísa. Tá certo. Obrigada, Rodrigo. A expectativa dessas equipes de resgate que, a partir de hoje, conta com o apoio de militares israelenses que chegaram ontem ao aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte. Então vamos acompanhar essa reportagem. Mais de 130 soldados e oficiais israelenses desembarcaram ontem à noite no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Eles foram recebidos pelo governador de Minas, Romeu Zema. No grupo estão militares, médicos, mergulhadores e engenheiros que vão ajudar nas buscas pelos desaparecidos. Eles trouxeram 16 toneladas de equipamentos avançados de localização. Reforço muito esperado pelos bombeiros e também pelas famílias desesperadas por notícias de parentes. Essa coisa muito séria
A política deixa, as pessoas estão sofrendo, todos estão preocupados. Agora de manhã, os soldados israelenses vão fazer o reconhecimento do local e planejar o uso dos equipamentos capazes de localizar as vítimas da tragédia. São sonares usados em submarinos, detectores de vozes e ecos. O grupo também trouxe cães farejadores para ajudar nas buscas. A previsão é que as atividades durem uma semana, podendo ser prolongadas caso necessário. Tristeza e indignação calaram a cidade desde a última sexta-feira. O silêncio só foi quebrado ontem, às 5h30 da manhã, pela sirene que soou alertando sobre o perigo de um novo acidente. Evacuação geral da área. Procure o local mais alto da cidade. Um carro de som percorreu as ruas pedindo que moradores da parte baixa da cidade deixassem as casas. Desta vez, a barragem 6, com capacidade para armazenar mais de 1 milhão de metros cúbicos de água, deu sinais de que também poderia se romper. Técnicos da Vale conseguiram estabilizar a situação. Às 3 horas da tarde, as buscas foram retomadas. E foi em meio aos escombros, rastejando sobre a lama, que os bombeiros encontraram mais um corpo. A gente consegue ver daqui os bombeiros ali bem às margens, né? Muita lama ali em volta, o helicóptero bem baixo. Deixa os bombeiros, eles vão retirar o que parece ser mais um corpo. Daqui a pouco eles voltam, o helicóptero volta para buscá-los. O trabalho é difícil, demorado. Para cobrir toda a área atingida, eles usam varas e galhos de árvore para ir perfurando o barro em busca de mais vítimas. O produtor do Fantástico, Mohamed Saig, sentiu de perto a dificuldade de se trabalhar num terreno tão instável. Eu estou pisando e olha só. Olha aqui. Como afunda. Como afunda. Meu sapato ficou. Foi neste trecho que o repórter Murilo Salviano acompanhou o momento em que um ônibus que transportava funcionários da Vale foi localizado pelos bombeiros. E ali alguns bombeiros continuam os trabalhos de buscas. E mais adiante, eles encontraram alguns materiais, pneus, estão tentando retirar esse material debaixo da terra. Esse aqui é uma parte do ônibus, e a parte de baixo do ônibus, bagageiro. Seria a porta do bagageiro? É. Desse ônibus que está soterrado aí? As rodas são as únicas partes que identificam o ônibus. Para todo lado, para onde quer que se olhe, o cenário é desolador, como mostra o repórter Roberto Kovalik. Aqui nesse canto dá para ter uma ideia da força dessa onda de entulho e barro que varreu essa região. Olha só o tamanho dos pneus que foram carregados. Eles são de caminhões gigantes capazes de carregar toneladas de minério de ferro. Isso aqui embaixo é um container, está todo retorcido. É até difícil reconhecer que é um container. Mas aqui embaixo a gente vê a carroceria de um caminhão. Sobrou só esse pedaço aqui para fora. Mas ali embaixo, olha só, a quantidade de pneus gigantes. Tudo isso foi carregado pela enxurrada. Enquanto havia luz natural, as equipes de resgate trabalharam sem trégua. Em outro ponto da área atingida pela onda de rejeitos, mais uma descoberta. Voluntários que entraram aqui na lama para tentar salvar animais que estavam presos, acabaram encontrando por acaso um veículo. Eles ainda não sabem ao certo se é um ônibus, um micro-ônibus ou até mesmo uma van, completamente coberto ali pela lama, exatamente nesse local. Eles acionaram a polícia, o helicóptero veio até o local, checou, de fato é um veículo, mas por causa da luz que já está caindo, eles não puderam escavar. O serviço vai ficar para o dia seguinte. Foi o Nélio que achou o veículo. Eu fui ajudar a resgatar a vaca e vi uma peça azul. Fui lá, escavei e vi que era um carro. E aí comecei a cavar e depois chamei mais pessoas e eles vieram. Você não sabe que tipo de veículo que é? Talvez um micro-ônibus, ele está muito enterrado ainda. Vocês não conseguiram ver lá dentro o que tinha? Eu tentei chegar, mas eu não trouxe ferramenta nem nada, eu estava cavando com a mão. Quando chegaram as ferramentas é que rendeu um pouco mais. Amanhã a gente volta.